Hello there! Tudo bem com vocês? Meu nome é Ludinei e vocês estão no Agentes Nerd. Sim, hoje a gente vai falar sobre gibizinho. Sim. Mas antes, se essa é a sua primeira vez por aqui, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo aquilo que a gente lança. Também não deixe de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e, o mais importante, troca uma ideia com a gente aqui nos comentários e siga também os canais parceiros. Caso vocês curtam Pokémon GO, o canal do Mestre Yodo, grande camarada, canal de excelência, e vocês vão ficar por dentro de tudo que acontece dentro do jogo de mobile. Caso você curta Pokémon Unite, não deixem de acompanhar o trabalho do Diário de Trevor. Ele é um professor Pokémon, só por isso daí eu acho que você já deveria dar uma olhada no canal dele e deixar sua inscrição. E também não deixem de visitar o Coliseu Pokémon, caso vocês queiram dicas de gameplay e um camarada excelente na direção do projeto. Sério, vocês não vão se arrepender em visitar esses dois canais para dicas e muitas aulas de como melhorar e aprender um pouco mais sobre Pokémon, mais especificamente Pokémon Unite. Caso você seja aí um Marvete, um Decenalta, uma pessoa que está chegando agora, gosta do cinema e está acompanhando os super-heróis lá e não sabe muito bem por onde procurar as suas histórias e quem são aqueles personagens, não deixem de visitar o Histórias de Heróis. Sim, vocês vão ficar por dentro do background de cada um desses personagens e assim quando você for para o cinema ou dentro da sua casa para assistir às suas séries, vocês já saberão quem são aqueles personagens, onde eles foram inspirados e etc e tal. Então é isso e bora pro vídeo! Essa semana eu comecei o projeto de um gibi por dia. Pois é, então cada dia da semana eu vou ler um quadrinho, a não ser quando esse quadrinho for muito grande, e aí às vezes eu vou me embananar um pouco e não vou conseguir trabalhar com ele em um dia só, como é o caso de uma das coisas que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, na segunda-feira, eu estive lendo A Parte que Falta Encontra o Grande O. É porque tem uma luva. Tá aqui o quadrinho, A Parte que Falta Encontra o Grande O. Assim, o pessoal falou que é um livro, só que não é um livro, é um quadrinho mesmo. Então, assim, ele tem a tradução de Alípio Correia de Franco Neto. Ele foi lançado pela Companhia das Letrinhas, grande Companhia das Letras aí, e ele é um livro de Shel Silverstein. Então, assim, esse quadrinho ele fala sobre dependência emocional e como superar essa dependência. Ele retrata muito bem a questão de nós, quanto seres humanos com sentimentos, ficamos esperando completar a felicidade de alguém, completar alguém, quanto que, na verdade, o que nós precisamos é completar a nós mesmos para que só depois disso possamos somar com o próximo. É uma reflexão muito forte dentro desse quadrinho. E é legal que ele é representado no que seria um pedaço de pizza. Tá vendo? E aí esse pedaço de pizza tenta se encaixar e não consegue. E é interessante que isso mostra como que a gente às vezes não consegue se adaptar a determinados grupos e a determinados nichos, porque são completamente diferentes da nossa linha de pensamento e da nossa linha de sentimentos. E por muitas vezes nós podemos encontrar até mesmo pessoas que aparentemente nos completam. Mas à medida que você cresce, se essa pessoa não crescer junto, ela acaba ficando para trás. E nisso você tem que se adaptar. Mas se adaptar a quê? Ao sistema não, se adaptar a você. Você tem que procurar as mudanças e melhorias em você. E só depois disso você vai encontrar aquilo que você busca. As quedas são muitas, mas a sua não desistência faz com que você se molde e se torne o grande O. É muito legal a leitura, é uma leitura bastante rápida, tá vendo? É uma leiturinha bastante rápida e muito reflexiva. Enfim, na
terça-feira, eu li A Vila das Marionetes. Esse quadrinho ele é brasileiro, tá? Ele é escrito pelo Thiago Spiked e ele tem artes de Thales Gaspari. Ele é lançado pela Cras Editora, que é a editora do próprio Thiago Spiked. Assim, a arte do quadrinho é uma arte bem interessante, porque a arte dele lembra muito, não só a arte, como a história como um todo, lembra muito aquelas revistas Cripta, porque o quadrinho ele é um quadrinho de terror que a gente vai ter a sensação de algo Lovecraftiano aqui, terror cósmico. Tem referências, assim, não só Lovecraft, mas as próprias revistas. Eu lendo isso daqui, eu me senti lendo uma Cripta, uma revista Cripta, assim. É uma história interessante, mas a forma como ela tem um desfecho pode não agradar muita gente, tá? Tipo, para leitores mais experientes, o destino do protagonista já vai ser traçado. Tipo, a pessoa vai olhar assim, pá, é isso aqui que vai acontecer com ele. Para os desavisados ou marinheiros de primeira viagem, o roteiro entrega 3 vezes o destino dele, mas se ainda assim você não pegar, no final você vai saber aí. Muita ponta solta fica, mas isso é proposital. E o motivo de ser proposital, eu só fui descobrir no dia seguinte, que foi na quarta-feira, quando eu li A Aristocracia das Crianças Perdidas. Esse daqui também é do Thiago Spiked, também da Cras, mas aqui a arte e roteiro é do próprio Thiago. E nesse quadrinho ele fala que ele era fã de jogos de terror, de coisas de terror e tal, então ele se inspira nesses clássicos, e de verdade, para quem conhece os clássicos do terror, vai ver muita referência aqui. E assim, aqui ele fala que o quadrinho ele tem uma... é como se fosse um lugar, e esse lugar é dividido em partes. Tipo a cidade onde você mora, que tem os bairros. Pois é, então as coisas acontecem nos bairros. Então, às vezes, dá até a sensação de que o que não foi resolvido aqui, a gente encontra um pouco de resposta aqui e vai seguindo com outros quadrinhos. Só que eles são quadrinhos com início, meio e fim, tá? A arte do Thiago Spiked também é uma arte bacana. Vendo? Também me lembrou muito, eu lendo as revistas da Cripta. Qual que é o contra desses dois quadrinhos? Eu encontrei alguns erros de revisão, tá? Tem alguns erros de revisão aqui, e isso meio que pode incomodar algumas pessoas. Uma outra coisa também que eu não curti tanto é que os personagens dessa história aqui, eles não são personagens cativantes. É como se os personagens fossem descartáveis. Na verdade, nessa daqui também. Então, tipo, a gente não se importa tanto, não tem muita profundidade dentro daqueles personagens e o que eles fazem. Então, fica por isso mesmo. Mas, ainda assim, é uma leitura que vale a pena. Isso daqui eu considero um tipo de leitura para quem gosta de terror e quer começar a ler quadrinho, sabe? Tipo, eu recomendaria muito fácil qualquer uma dessas duas leituras aqui para depois ir recomendando algo mais tenso, mais denso. É tanto que quando a gente lê esses dois quadrinhos, dá essa sensação de que algo está sendo construído, envolvendo muitas coisas aqui. Então vale a pena até ir atrás dos outros quadrinhos também dessa linha, porque embora sejam histórias fechadas, mas como eu falei, é como se fosse um lugar gigante com várias coisas acontecendo em vários locais diferentes. Então, coisas podem se amarrar aqui. Ou não, talvez seja só coisa da nossa cabeça, como acontece com esse cara aqui. Enfim, depois eu posso até fazer um vídeo mais aprofundado desse quadrinho e tal, porque esse cara apresenta certos problemas. Enfim, não vamos focar tanto nisso por enquanto, porque o quadrinho da vez é esse daqui. Esse daqui eu li na quinta-feira, então sim, eu li esse livro aqui na quinta-feira, e ele é o quadrinho que, segunda, terça, quarta, ele é o quadrinho de quinta e sexta-feira. Aqui, gente, esse quadrinho é fantástico, tá? Isso aqui, a arte do quadrinho lembra pinturas da era do renascentismo, tá vendo? Então, assim... E esse quadrinho aqui, ele é uma adaptação... Só um minutinho... Ai, Senhor dos Anéis, não caia Senhor dos Anéis, por favor, Senhor dos Anéis, não caia Senhor dos Anéis, não caia o Senhor dos Anéis. Ele é uma adaptação... Não, eu acabei pegando o livro errado, será? Peguei, acho que eu peguei errado, Senhor dos Anéis, não caia. Paraíso Perdido. Ele é uma adaptação desse livro aqui, ó.
do Paraíso Perdido. E essa daqui é a versão em desenhos. Cara, o John Milton, que é o criador, ele no livro ele resolve contar como aconteceu a queda dos anjos. Então, o livro eu ainda não li, eu vou lê-lo. O quadrinho ele é desenhado por Pablo Auladeil e ele foi lançado aqui no Brasil pela Dark Side. Capa dura, esse papel, eu esqueci o nome do papel. Parece que são quadros, na moral. Parece que são quadros que a gente tá lendo. Então o que acontece aqui? Caso você tenha curiosidade em entender como se deu a queda dos anjos, a rebelião de Lúcifer, e o que aconteceu após a queda dele, esse cara ele consegue retratar de uma forma magnífica. Porque assim, o quadrinho ele começa a nos mostrar em forma de poema o que acontece? Tipo, por que Lúcifer se rebelou? Para quem é cristão e acompanha já sabe, mas para quem não é uma excelente forma de descobrir isso. Claro, nem tudo que está aqui é exatamente igual à Bíblia, porque tem muita coisa aqui que é apenas de acordo com a visão do autor. Então, assim, o John Milton, ele mostra os motivos que levaram Lúcifer a guerrear contra Deus, os motivos que levaram Lúcifer a cair. E é interessante porque ele dá forma a coisas que não tem forma aqui. Então isso pode ser que muita gente não curta. Por exemplo, Deus aqui tem uma forma, a gente vê Deus aqui, o pecado, a morte tem uma forma aqui. E é interessante como que o John Milton conduz essa história para nos mostrar como que o pecado entrou no mundo. E é interessante que o pecado e a morte andam juntos, porque na Bíblia fala, né, que o salário do pecado é a morte. E a morte, ela nasce a partir do pecado. Então, tipo, aqui fica como se, assim, o Lúcifer tivesse tido um relacionamento com o pecado, porque, na verdade, é um relacionamento entre Lúcifer e o pecado, porque ele cria, né, o pecado para entrar no mundo e através do pecado, que é uma relação entre Lúcifer, e através do relacionamento do Lúcifer e do pecado surge a morte. É uma narrativa muito interessante que leva a gente a uma viagem, literalmente, isso daqui. Para quem conhece o cristianismo, para quem estuda o cristianismo, é uma forma bastante legal de ver em desenhos tudo aquilo que a gente lê na Bíblia. Mas como eu já falei, isso daqui não tem algumas coisas aqui que não casam com o que está na Bíblia, porque é a visão do John Milton, tá bom? Mas ainda assim é recomendado. Para vocês terem uma noção, vamos ver se dá para mostrar. A arte da capa, ela é sequencial, tá vendo? E isso por si só não vou abrir aqui, porque eu não vou correr risco de estragar o gibi. Aí tem alguns detalhes que é só mesmo olhando para ele de perto pra gente entender, tá vendo? Que o Adão, olha a Eva, ó o Lúcifer aqui. Vejam que aqui tá a serpente. Cara, a narrativa leva a gente para uma viagem fantástica, assim. É como se a gente estivesse num museu olhando para aqueles quadros, tipo um museu cheio de quadros, e todos os quadros são essa história aqui. Aí a gente vai acompanhando os quadros e tal, é muito legal. E parte disso é por causa da sua narrativa, porque os diálogos são poucos, tá vendo? São poucos os diálogos e é muita coisa pra gente visualizar e muita referência mesmo pra gente ter. Então assim, aqui ó Deus aí. Esse carinha aqui é Deus, ó. Então pode ser que não agrade a algumas pessoas, porque a gente tem esse conceito de Deus, né? De um ser que a gente não tem a visão dele. Mas é uma leitura fantástica, valeu demais a pena. E agora que eu li o quadrinho, eu vou começar a ler o livro. E muito em breve eu trarei mais resenhas para vocês. Então é isso, galera. Não deixem de seguir cada um dos canais que eu vou deixar aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Que a força esteja com vocês. Fiquem bem, fiquem com Deus e até mais.